Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você clicou é porque você está precisando entender um pouquinho mais sobre como alimentar o seu espírito. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Se você gostar desse vídeo, compartilhe, curta e se inscreva no canal. Nosso canal tá bem recente, começamos agora, então dá uma força, compartilha com seus amigos, se inscreva toda a sua família. Então vamos começar o vídeo. Como alimentar o nosso espírito, né? E eu separei aqui pra gente começar, né, um pontapé inicial, 3 versículos. O primeiro versículo, ele tá lá em João, no capítulo 6, a partir do versículo 50, e a gente vai ler 50 e 51, onde diz que Jesus é o pão vivo que desceu dos céus. Quem comer deste pão, viverá para sempre. Aqui esse versículo, ele é a base de tudo. Devemos comer do pão dele. E o que é o pão? É o pão da presença, é o pão da comunhão com Jesus, é caminharmos lado a lado com Ele e deixarmos as nossas vontades de lado, ouvir a Ele, discernir a voz dEle, caminhar como Ele caminhou, amar como Ele amou, como o pão vivo dos céus. Esteja em comunhão com Jesus, que eu tenho certeza que isso vai ser uma base para a sua vida. O segundo versículo é Hebreus 5,14, onde diz: o alimento sólido é para os adultos. Seja constante, para assim se tornar aptos para discernir entre o bem e o mal. Diz muito sobre a maturidade do cristão. Aqui nós vemos que o alimento sólido, ele está disponível apenas para os adultos, né? Um bebezinho, ele não pode comer uma feijoada, ele não pode comer arroz, feijão, carne igual a gente come. Ele come comida amassada, papinha. Quando é recém-nascido ele, né, mama, né, ele toma leite. Agora, o adulto não, o adulto ele não pode se alimentar igual um bebê se alimenta, porque não vai saciar ele, não vai satisfazer a fome dele. Ele vai continuar com fome e não vai saciar. Tem que comer ali um arroz, um feijão, uma carne, uma verdura, um legumes, porque só assim iremos nos saciar, né? Chega um tempo do cristão que não dá mais pra gente ficar comendo papinha, né? A gente tem que comer comida sólida. E aqui na segunda parte diz: seja constante. E só a partir do mantermos constância na presença, nas nossas orações, nos nossos devocionais, no nosso secreto com o Senhor, só capaz disso nos torna aptos para discernir entre o bem e o mal. Na adultolândia, a gente não faz aquilo que a gente quer, a gente faz aquilo que a gente precisa fazer. E na nossa caminhada com Cristo é a mesma coisa. A gente tem que fazer aquilo que a gente precisa fazer e não aquilo que a gente quer. Porque se a gente for pelo aquilo que a gente quer, a gente não cresce, a gente não rompe, a gente não vive novos níveis na presença do Senhor, a gente não é batizado com novos dons, a gente não vive aquilo que a palavra de Deus nos diz, que é sempre vivermos em completa mudança, sabe? A mudança espiritual. Só capaz dessa constância que a gente consegue se tornar apto a discernir. Então aqui também, quando nós nos alimentamos de um alimento sólido e nos mantemos constante com Deus, já tem uma noção daquilo que devemos fazer. De tanto que a gente está encaminhado, de tanto que a gente ora, de tanto que a gente jejua, de tanto que a gente está alinhado com Deus, a gente já sabe o que fazer. A gente já sabe o que falar, a gente já sabe uma resposta, né? E Deus só confirma isso pra gente. Então, o adulto aqui, comendo um alimento sólido e se mantendo constante, ele vai ter aquele discernimento, que é um discernimento que vem de Deus, é um discernimento dos céus, que vai clarear suas decisões e você vai saber exatamente o que fazer. E o outro versículo é 1 Coríntios 10, a partir do versículo 3, que diz: todos comeram do mesmo alimento espiritual. Esse versículo ele não fala só com nós como indivíduo, mas fala com nós também como um corpo da igreja, ele fala com a igreja, né? Que todos nós devemos comer do mesmo alimento espiritual. Devemos estar alinhados, sabe? Muitas das vezes resgatar aquele irmão que a gente sabe que não vive uma mudança, aquele irmão que tá parado, aquele irmão que não vive novos níveis na presença de Deus. E a gente se acostuma, sabe? Traz ele para mais perto, faz um devocional com ele. Chama ele para tua casa, fala da Bíblia, sabe? Vamos mergulhar fundo na sabedoria de Deus, que nós só temos a acrescentar na nossa vida, sabe? Então a igreja e o corpo de Cristo devemos andar, falar a mesma linguagem, defender os mesmos princípios, sermos fiéis a Deus e obedecermos, amar e obedecer à presença de Deus, porque só assim nós nos tornamos esses adultos que no versículo anterior que eu li são constantes. Entende? E agora eu quero compartilhar com vocês algumas dicas
tá? Essas são dicas minhas do meu processo, né, que eu passei, e eu quero muito compartilhar isso com você. São algumas dicas de como você alimentar o seu espírito no seu dia a dia, tá? A primeira dica que eu tenho para dar para vocês é: criem uma rotina de oração. Crie uma rotina de oração no secreto de vocês, para você clamar, se derramar, ficar à vontade na presença do Pai, tá? Ele é o nosso Pai, fica à vontade na presença dele. Chora, grita, seja sincero com Deus, sabe? Não precisa ficar colocando máscaras e maquiagem, seja sincero, use palavras sinceras e defina um dia e um horário. Nós somos a igreja do Senhor. E por sermos a igreja do Senhor, você não concorda comigo que a gente vai num culto, tem um horário para começar o culto? A igreja, ela tem um dia de culto e ela tem um horário para começar. Então, por que na nossa vida com Deus a gente não tem um dia e um horário para ter um encontro com Ele no nosso particular? E é isso que eu quero te fazer refletir. Defina um dia e um horário, porque eu sei que aqui nessa terra nós temos uma vida, nós temos uma rotina, e não dá para todo dia realmente a gente tá ali todos os dias, porque a gente tem uma vida. Então defina, sabe, pelo menos 3 a 5 vezes na semana, né? Você define os dias aí certinho, final de semana. E aqui já vai minha segunda dica, que é: tire as distrações ao seu redor. Tira filme, tira série, sabe? Aqui eu quero te dizer, às vezes a gente maratona tanta série, tanto filme um atrás do outro, e a gente se empolga com aquilo. Por que não podemos fazer a mesma coisa na presença de Deus? Por que não podemos nos empolgar em ler a palavra, colocar um fone de ouvido e queimar com o fogo do Espírito Santo, ministrando um louvor sobre a nossa vida? Tire músicas seculares, filmes, séries por um tempo, sabe? Se você não consegue dosar, tira por um tempo, sabe? Se abstenha disso por um tempo, renuncia por um tempo, para você começar a crescer na presença de Deus. E você vai ver que vai ser difícil de você voltar, porque você não vai mais te chamar atenção. Outra coisa também, Salomão nos diz, né, que tudo é ilusão. A vontade da nossa carne, ela é pura ilusão, ela é muito ilusória. A pessoa mais sábia desse mundo, e mais rica e mais próspera, disse que tudo quanto à vontade humana é ilusão. Quem sou eu para dizer que não é? O que te faz perder o seu tempo, que é a moeda mais preciosa que você tem, de estar na presença de Deus. Se alimentar na sua casa. Sabe, além do seu tempo de secreto com Deus, assista pregações, pesquise temas, pesquise versículos da Bíblia. Existe hoje tanto conteúdo disponível pra gente, né? Então por que a gente não usufrui desse alimento, né, que nos é disponível hoje de maneira online, né? Um culto, um devocional, uma live, sabe? Se alimente disso. A palavra de Deus nos diz que Deus habita no meio dos louvores. Então, uma dica que eu tenho para você é: encha o seu corpo, encha o teu espírito de louvor. Coloca louvor na sua vida, coloca louvor na tua rotina, sabe? Coloca louvores que vão engrandecer o nome de Deus, adorar o nome de Deus, chamar a presença. Tenho certeza que você não volta mais. Ixi, é maravilhoso. A dica também que eu separei aqui pra vocês: as pessoas têm muita dificuldade de entender um pouco da palavra, sabe? De muitas das vezes pegar, né, a Bíblia e entender o que a Bíblia tá dizendo. Eu sei que é difícil, eu também tinha essa dificuldade. Mas sabe o que me ajuda? A pesquisar versículos na Bíblia. Sabe, a minha Bíblia online, eu pesquiso temas, coisas que eu estou passando, eu tiro como base versículos, entende? Então, pesquise isso, respostas, instruções do Senhor. A palavra de Deus, ela é cheia disso, sabe, irmãos? A palavra de Deus, ela tá cheia disso, de instruções. Só grife o que é importante, aí eu grifo tudo. Aqui, gente, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é atual. Sabe, então pesquise, vá no Google, sabe, pesquise, tire suas próprias dúvidas, tire suas próprias conclusões diante da palavra de Deus, que eu tenho certeza que vai te abrir a mente de muita coisa. E o último, mas não menos importante, crie um propósito de renúncia e de jejum. Vou trazer um vídeo ainda sobre isso, sobre renúncia, jejum, qual que é a diferença e o que nos ajuda, porque criar um propósito de renúncia e de jejum vai te ajudar no quê? Vai te ajudar a andar alinhado com Deus, vai matar a sua vontade da carne, você vai passar vontade, você vai ficar irritado, você vai ficar com raiva, mas ali vai ser Deus matando as suas vontades e te tirando da zona de conforto física,
sabe? Física. Então, faça renúncias que você sabe que vai doer a tua carne. Tira a série, faz renúncia. Eu vou ficar 1 ano sem filme secular, eu não vou no cinema, eu não vou tomar, às vezes, um refrigerante que eu tanto amo, eu vou tirar um alimento que não tá fazendo bem pra minha saúde. Tudo isso para te trazer perto da presença de Deus. E conforme você mata e mortifica as vontades da sua carne, você vive níveis extraordinários na presença de Deus. Essas são algumas dicas que eu deixei para vocês, algumas dicas pessoais, tá? Comenta aqui, compartilha com seus amigos no grupo da sua família e a gente se vê no próximo vídeo.